Sim, sim, sim. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, esteja com todos nós. Bem, comemorar o aniversário dessa igreja, algo que realmente bate o nosso coração de alegria. O trabalho em Caldas Novas, esse que hoje existe, na verdade começou na casa do reverendo Obadias Pires. O nome dele está ali naquele salão social. Primeiro culto que o presbitério Goiânia fez aqui, foi os primeiros, aliás, foi na casa do reverendo Obadias. Então, eu naquela época, em 92, assumi a presidência do presbitério e comecei a dar um pouco mais de assistência aqui junto com a comissão executiva. E então resolvemos organizar a congregação. A ata que o pastor se referiu está aqui em nossa mão, o texto original, na caneta e letra da irmã Alvina, a esposa do reverendo Obadias, uma letra muito bonita, professora de português. Então ela conta que ela foi bem minuciosa na confecção dessa ata. Então, esta ata relata que a congregação, pequena congregação, estava recebendo uma comissão do presbitério Goiânia, na minha pessoa e na pessoa do reverendo Celso Soares, que na época era o secretário executivo, e a gente então veio, em nome do presbitério, organizar a congregação, porque no sistema presbiteriano, raríssimas vezes, nasce uma igreja pronta. Sempre é uma congregação. Depois, então, aqui nós temos a data de 21 de junho de 1992, portanto, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. A igreja está fazendo 20... Está ali, 23 anos. Está certo. Então, naquela ocasião que a comissão esteve aqui, foram arrolados os primeiros membros. Elisângela Martins, se alguém desses nomes estiver aqui presente, poxa, será uma alegria muito grande que eles ficassem em pé, tá bom? Eu vou ficar muito contente porque ele diz assim, eu também estou aqui, ainda não fui. Então, Elisângela Martins, Robson Maia Rodrigues, Edilene Paula Araújo, Helenice Vital de Paula, Elma Dornelas Costa Araújo, Alvina Moraes Pires, que é a esposa do reverendo Obadias, Elvídio Gomes Silveira. 7 membros foram arrolados naquela ocasião. Não é? Registra a ata também a colaboração do reverendo Obadias, que foi o esteio para iniciarmos o trabalho aqui. Ele tinha vindo de Brasília, morar em Caldas Novas, era do presbitério do Planalto. E estava presente e colaborou também aqui muitos meses, acho que mais de ano, o reverendo Ariston da Silva, da Igreja Presbiteriana Independente, presbitério paulistano. Ele residia, na verdade, lá na cidade aqui próximo onde está. A cidade é chique. Hein? Rio Quente, isso mesmo, Rio Quente. Ele é a esposa e 2 filhas. Ok. Então, irmãos, por nomeação, naquela ocasião, a comissão executiva nomeou uma mesa executiva para reger os trabalhos, dirigir os trabalhos da congregação. Colocou o reverendo Obadias como presidente, a Elma Dornelas como vice-presidente, o Robson como secretário, Robson Maia, e a Alvina como tesoureira da congregação. E naquela ocasião, está aqui registrado em atas,
a nova congregação, junto com a comissão do presbitério, resolveu pedir auxílio a 4 igrejas do presbitério lá em Goiânia, para que elas, no 4º domingo de cada mês, mandasse o pastor ou um representante aqui da assistência à congregação. Porque nós víamos naquele tempo aqui, fazíamos a reunião numa escola do Nova Vila, o colégio Colégio Osmundo, né? Então, para vir aqui, pelo menos uma vez por mês, um dos pastores do presbitério, então foi registrado aqui em atos, que a colaboração viria da primeira igreja, da igreja presbiteriana de Vila Nova, da igreja presbiteriana Maranata e a igreja presbiteriana de Piracanjuba. Então, essas 4 igrejas ficariam de mandar a gente aqui para ajudar o reverendo Obadias, o nosso músico também, reverendo Obadias, não é? Aí, alguns tempo depois, bem pouco tempo, realizamos o primeiro batismo em profissão de fé. Eu ministrei essa cerimônia de batismo em profissão de fé de Odilon Pedro de Araújo. Esse Odilon foi o primeiro convertido entre os adultos e foi o primeiro batismo. Era esposo da Elma Dornelas. Já não é mais o esposo há um bom tempo, não é? Mas foi Odilon o primeiro batismo adulto aqui. Então, após essas reuniões no colégio, o presbitério começou a fazer pesquisas para um espaço para construir um templo aqui na cidade. Eu, reverendo Técio e o reverendo Carlito, nós 3 viemos aqui olhar algumas perspectivas e nos engraçamos por uma casa que estava aqui nesse local, do presbítero Branco. Ele frequentava aqui a congregação, presbítero Branco. Então, foi feito o negócio, o presbitério endossou, a gente comprou a casa do reverendo Branco e derrubou algumas paredes, fez uma adaptação para ter um lugar mais espaçoso para realizar os cultos e ficou assim durante um tempo. Depois, logo depois que estava aqui nesse local, então o presbitério enviou para cá o presbítero Gessé, lá da igreja do Novo Horizonte, em Goiânia, evangelista, e ficou aqui um bom tempo, e foi um tempo muito bom, Gessé e família trabalhando aqui, nesse local, na casa que estava aqui. Lá para as tantas, resolveu-se construir um templo, então a igreja deslocou-se daqui para o Colégio 7 de Setembro, do reverendo John, e foi construída aqui, feita a construção, e o mestre de obras, o tempo todo, foi o presbítero Plínio, que naquele tempo já era membro da mesa, não é? Então ele foi o construtor, literalmente falando, no sentido que acompanhou a obra do começo ao fim, comprando, contratando gente e dispensando seus honorários. Ele fez isso gratuitamente durante vários meses na construção desse templo que está aqui, né? Foi uma bênção muito grande, eu lembro, às vezes que vínhamos aqui e fazer os cultos e ver a dedicação desse irmão. Bom, depois, então, o presbitério mandou para cá o reverendo Luiz Jânio, o primeiro pastor a trabalhar aqui na congregação, não é? Designado pelo presbitério, e depois a igreja se organizou em igreja. Que foram 7 anos, portanto, entre o início da congregação e até a sua organização, não é? Depois de alguns anos, o reverendo Adalberto, que aqui está, substituiu o reverendo Luiz Jânio, e
O Alex, que era seminarista, inclusive nosso aluno, né, Técio? Lá no seminário, ficou dando assistência aqui, trabalhando, dando um duro, Caldas e Goiânia e etc. Até que ele terminou o curso, foi ordenado e está como pastor aqui já, como vocês sabem, graças a Deus, há alguns anos. Não é? Bom, nesse inteirinho, houve o desdobramento do presbitério de Goiânia, foi quando nasceu o presbitério leste de Goiânia, ou depois nasceu o presbitério leste de Goiânia, nasceu o presbitério metropolitano de Goiânia. Então, eu me desliguei do Técio, porque desde que eu já havia chegado em 91, em Goiânia, sempre trabalhamos junto no mesmo presbitério, mas quando houve o desdobramento do presbitério leste de Goiânia para o presbitério leste, e depois o presbitério leste para o metropolitano, o Técio, mais conservador do que eu, até na aparência, não é? Ele ficou no presbitério leste e eu fiquei no presbitério oeste. Bom, irmãos, resumidamente, essa foi a história da nossa congregação que virou essa igreja aqui. E uma observação, eu estou notando que essa igreja aqui, se não for a primeira, é uma das primeiras que tem mais pastores presentes por metro quadrado. E eu cheguei aqui para morar no final do ano, deste ano, né? Cheguei para morar aqui, eu estou competindo aí. Aí eu vou mostrar para vocês a foto daquele dia em que foi organizado a congregação. Mais uma observação. Quando o trabalho começou na casa do reverendo Badias, o reverendo Benevides, Edson Benevides, era seminarista. E veio aqui algumas vezes, ficava na casa do reverendo Badias, não é isso? Alberto, sim. Alberto foi tesoureiro da congregação um tempo. Muito bem. E está muito claro. É bom apagar essas luzes aqui, né? Bom, irmãos, fazendo aqui um esforço de memória, esses eram as pessoas que estavam presentes naquele junho de 92, na organização da congregação em Caldas Novas, lá no Colégio Osmundo, não sei de quê. Muito bem. Eu vou começar aqui pela parte do pessoal que está de coca, parece um time de futebol, não é? Começar aqui pela sua direita. Ali sou eu, viu, gente? Eu estou alguns anos atrás. A Eva está do mesmo jeito. Está ali ao meu lado. As filhas da Terezinha, elas estão daqui. Estão aqui presentes hoje? Né? Esse aqui eu não estou lembrado quem é. Esse aqui é o reverendo Celso. Esse altão aqui é o Wesley, nosso filho mais velho, que está terminando o seminário este ano, se Deus quiser. Esse aqui é o presbítero João, lá da primeira igreja, que costumava vir aqui colaborar. Reverendo Obadias, esposa, Malvina. Eu vou aqui para Terezinha, a irmã Terezinha. Quando a gente falava assim, Terezinha, e dizia, Terezinha do Correios. Terezinha, aqui está o irmão Isaías Lima. Isaías é tio do presbítero Alípio, que está nos visitando aqui hoje. Eu falei, quando cheguei, disse assim, olha, eu vou ganhar ponto hoje, porque eu estou trazendo 2 visitantes hoje, Alípio e Célia. Vou aproveitar para ele ficar em pé. Alípio é lá da primeira igreja de Goiânia. Né? E seu Isaías, que está ali, é tio do Alípio. E tem esse pessoal aqui que é parente do seu Isaías. Ó. Célia, pode me ajudar rapidinho? Hein? É a filha?
Sim. Então, bom, eu não consigo lembrar mais o nome de todos aqui. Mas já apresentei. Ah, cadê a Elma? Essa aqui, né? Ah, a Elma e o esposo dela, que foi o primeiro batizado. O primeiro batismo feito aqui. A Elma. Né? Bom, é isso aí, irmãos. Parabéns para a igreja pelo aniversário de hoje. E eu estou contando essa história com muito regozijo, que esses dias atrás, eu tinha dito ao reverendo Alex que eu tinha esse material, essa ata original, guardada na letra da dona Alvina. Né? Aí, contando essa história toda, etc. Tal, mas eu não lembrava onde estava. Então, sabe como é que é? Um dia você está mexendo nas coisas, está aqui. E a foto também. Muito obrigado. Deus abençoe. Sim. Sim, Altair? Eu não entendi. Sim. O construtor foi o Plínio, exatamente. Então, estou aproveitando esse momento aqui, coisa boa que nós temos uma certidão de nascimento aqui da congregação, né? Mas é porque há uma ideia, de vez em quando alguém fala, você construiu isso aqui. Não está claro ali que não fui eu. Eu só fiz o desenho aqui, né? Não foi nem eu quem fiz o projeto, eu fiz o desenho. Recebi um esboço do arquiteto que tinha aqui, o Gilberto, né? O Gilberto era da congregação, né? Isso. Não, depois teve um outro aqui, um arquiteto com nome semelhante. Fugiu agora o nome. Então ele me passou um esboço e eu fiz, né, o desenho para ser aprovado na prefeitura para se construir. E depois mudei para Goiânia. Depois que mudei, fui chamado novamente para fazer o desenho daquela parte dos fundos ali, a parte o prédio que tem ali. Então, só para esclarecer isso, viu, gente? Que alguns, de vez em quando, chegam para mim e falam, você foi o construtor. Não fui. Então, estava esclarecendo um por um, agora eu esclareço no geral, que é melhor, né? Irmãos, quando a gente cita nomes, a gente peca. Às vezes é melhor não citar. É possível que outras pessoas estejam aqui, que participaram desse tempo. A seu Isaías é da Igreja Presbiteriana Conservadora, nunca se membrou no nosso aqui, entendeu? Por exemplo, mas ele frequentou um bom tempo e colaborou. Enfim, obrigado por tudo. Pastor? Valeu, reverendo. Fica um pouquinho aqui. Reverendo Silas é professor de História da Igreja. Então, como já está sendo gravado ali, viu, reverendo? Eu vou pegar toda a sua fala, tá? Vamos tornar um texto dessa fala aqui, dessa síntese, né, da nossa história. Nós louvamos a Deus. Eu já ia fazer isso com o presbítero Altair. Podia vir aqui à frente, presbítero Altair, orar pela vida dos pastores que passaram aqui, por todos aqueles que estiveram aqui na nossa igreja, agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós nos alegramos, ó Deus, em estarmos hoje aqui comemorando mais um aniversário desta igreja, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas que por aqui passaram. A vida do pastor Albadias, a dona Alvina e tantos outros, ó Deus, que se dedicaram para, com alegria, ó Deus, construir este templo e construir esta história, ó Deus. Muito obrigado, Pai querido, pela vida de cada pessoa e por todos nós que aqui estamos hoje vivenciando, estamos aqui hoje, ó Deus, desfrutando deste esforço de cada irmão. Muito obrigado, Deus, que o Senhor abençoe esta igreja, que este povo possa estar comemorando sempre anos e anos de vida na Tua presença, ó Deus. Que esta igreja seja a igreja firme do propósito, ó Deus, de pregar o Evangelho, de discipular, de fazer líderes, ó Deus, para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.
Obrigado, Altair. Obrigado, pastor, pela colaboração, pelo testemunho. Nós, nesse instante, queremos separar os pequenos da sua sala, os professores, e também dar a palavra ao nosso irmão pastor reverendo Tércio, para nos conduzir no estudo desta manhã. Bom dia, meus irmãos. No início desse trabalho, o reverendo Alex disse que era um privilégio receber a minha pessoa aqui, mas eu estou certo de que o privilégio é meu e a honra é minha, de estar aqui com os irmãos nesta manhã, numa data festiva, né? 23 anos, é realmente uma bênção. Como já foi dito, eu sou pastor lá em Goiânia, na Igreja da Redenção. Já tem alguns meses que eu sou pastor lá. E não sei quantos, exatamente. E também estou lá no seminário há um bom tempo. Bom tempo significa vários meses também lá. E é um privilégio também. Por isso eu tive o privilégio de ser professor do Alex, mas não deu tempo de ser professor do pastor Silas. O Simon, né? Tá certo. Então, eu gostaria de dar um troco também para o reverendo Silas, e dizer para ele que quando o presbitério se desdobrou, eu pensei assim, bom, finalmente eu fiquei livre desse liberal. É o reverendo Silas. Bem, queridos, quando fui convidado pelo reverendo Alex, eu perguntei para ele, meu irmão, é um culto? A igreja tem culto domingo de manhã? Porque se é um culto, eu vou entregar uma mensagem para a igreja, uma exposição. Ele disse, não é culto não, é um estudo. Ele disse, não, tá bom, vou fazer um estudo. Mas eu fiquei meio perdido assim, eu vou falar o quê? Porque eu não sei o que a igreja está aprendendo, o que está estudando, qual é, né, a sequência de estudos pela manhã para a classe dos adultos. Então eu sondei, né, o pastor, o que vocês estão estudando, né? Então, o pastor Alex me deu uma ideia do que vocês vão estudar, inclusive, daqui para frente, e é um pouco de história. Nós temos aqui o professor de história, que é o reverendo Silas. E eu confesso, queridos, que não é todo mundo que gosta de história. Essa é a verdade, né? Tem gente que não gosta de história, né? E hoje nós tivemos aqui uma demonstração muito chique de história, porque a gente tem que dar valor na história. A igreja tem uma história. E o pastor Silas colocou aqui muito bem a história, né, da igreja de Caldas Novas, e eu também posso dizer que tenho o privilégio de participar dessa história, como o irmão citou. Lá atrás, antes da escola começar, eu estava conversando com alguns irmãos e recordando, né, as oportunidades que nós tivemos de vir aqui, eu, o pastor Silas, o reverendo Carlito, procurando, né, um lugar para que nós pudéssemos, então, construir o templo da igreja de Caldas Novas. Então, mas eu pensei, eu não consigo falar
para a igreja, claro, sem usar o texto da palavra do Senhor. Mesmo que a gente fale um pouco hoje de história, eu vou procurar ser bem sucinto para não cansar os irmãos, eu preciso e devo ler a palavra do Senhor, não faria diferente. Eu quero que vocês abram, se possível, quiserem abrir, no texto de Efésios capítulo 2. Gostei muito também de, nesta oportunidade, poder rever alguns irmãos, como o presbítero que orou, como o presbítero Alípio, esposa, e outros que eu já conhecia, rever os irmãos. Alguns já estão aqui há muito tempo, como o presbítero também, que conduziu o louvor, a parte dos cânticos. Então, eu quero ler aqui a partir do verso 1 de Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós que estudamos a palavra do Senhor ao longo do tempo, pelo menos acontece comigo isto, nós costumamos a ter uma certa preferência por alguns textos, uma certa sintonia, até diria uma intimidade com certos textos da palavra do Senhor. Eu tenho isto com muitos textos da Bíblia, e esse é um deles. Eu gosto muito desse texto de Paulo, nessa carta aos Efésios. Todos nós sabemos da importância das cartas que Paulo escreveu, e algumas dessas cartas que Paulo escreveu, elas também se destacam pela sua profundidade, pelo conteúdo teológico, pela riqueza de ensinamentos nestas epístolas. E eu sempre gosto de destacar Romanos, Gálatas e Efésios. Claro que Colossenses também é uma carta maravilhosa, a cristologia paulina, mas essas 3 cartas são fantásticas. Eu nunca me canso de olhar para elas, de estudá-las e de gastar tempo com elas. Os irmãos sabem que a igreja de Éfeso era uma igreja muito importante. E Paulo demonstrou isso e dedicou tempo para a igreja de Éfeso, porque Paulo, que era uma pessoa muito inteligente, sábio, ele reconheceu logo de imediato a importância estratégica daquela igreja, de Éfeso. Por isso ele dedicou tempo na igreja, gastou tempo ali ensinando, preparando, e quando ele não pôde, mandou Timóteo para ir lá também ajudar na igreja de Éfeso. Tal era a consciência de Paulo a respeito da importância dessa igreja, a igreja de Éfeso. E eu acho que essa relação de Paulo com a igreja de Éfeso
ela se torna ainda mais pujante, mais forte, mais impressionante na despedida de Paulo da igreja. Está lá no texto de Atos, né? De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja, e ali Paulo se despediu daqueles irmãos e disse: nunca mais vocês me verão. E os irmãos sabem o que aconteceu lá, né? Todos choraram, emocionados, porque ele disse: nunca mais vocês colocaram os olhos na minha pessoa. Mas ele falou: enquanto eu estive com vocês, enquanto eu estive aqui, eu fiz de tudo para o bem da igreja. A carta aos Efésios, na minha opinião, é a carta da reconstrução do homem. Alguns falam: é a carta da igreja. Tudo bem, todas as cartas são para a igreja, toda a Bíblia é para a igreja. Mas a carta aos Efésios é a carta da reconstrução do homem. E eu gostaria de começar a minha exposição aqui, hoje, chamando a atenção de vocês para o primeiro verso. E eu disse há pouco que é a carta da reconstrução do homem. Olha o que diz o verso primeiro: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados. Qual era a condição inequívoca daqueles crentes antes? Mortos. Vocês estavam mortos e Ele vos deu vida. O que nós verificamos aqui é o ressurgir da vida. É isso. Paulo está dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados. E isto é o ressurgir da vida. Vocês estavam mortos e Ele vos deu vida. Só que aqui tem uma coisa interessante, muito importante. É a expressão de dizer: Ele vos deu vida. Iniciativa de Deus. Foi a iniciativa dele, iniciativa divina. Foi Ele que deu vida a vocês. Ora, um socorro mais do que providente, mais do que providencial, já que naquela caminhada eles enfrentariam a condenação, certamente. Caminhando como eles estavam caminhando, irremediavelmente encontrariam a morte eterna, a condenação eterna. Vocês andavam assim, vocês andavam segundo o curso do mundo, vocês eram levados pela astúcia do inimigo, pelas artimanhas de Satanás. E aqui, queridos, então eu quero entrar com a minha primeira inserção histórica, minha primeira menção histórica. E quero fazê-lo comparando com a igreja. Quero fazer um paralelo com a igreja. Qual era a condição da igreja no final da Idade Média? Uma lástima. Uma lástima. A situação da igreja no final da Idade Média era uma situação caótica, lastimável. E foi naquele contexto que logo depois surgiu o movimento da reforma. Eu queria só lembrar para os irmãos alguns fatores que antecederam a reforma e que, de certa forma, proporcionaram ou criaram o ambiente ou a situação para o movimento reformado, da reforma. O primeiro deles era um conflito entre a igreja e o Estado.
A igreja estava se desentendendo com os estados, chamados na ocasião estados nacionais. Os reis estavam se desentendendo com a igreja, por sua vez, também se desentendendo com os líderes. Os chamados estados nacionais se desentenderam com a igreja. Esse é um fator histórico. Um outro fator muito conhecido, nós sabemos disto, era o declínio do papado. A liderança da igreja era tão lastimável quanto a igreja. Papas corruptos, ambiciosos, gananciosos e arrogantes. Vou citar um, pelo menos, Bonifácio VIII. Um desastre. A liderança da igreja era assim, uma liderança de corruptos. Pessoas moralmente uma vergonha. Um outro fator que eu não consigo esquecer, e acho que ele é importante, é a consolidação das universidades na Europa e das lideranças dentro das universidades. As grandes universidades, elas surgiram no século XI. E daí para frente elas foram só se fortalecendo nas cidades importantes da Europa. E junto com as universidades se fortalecia também as lideranças dentro das universidades. E isto, sem dúvida nenhuma, foi um fator fundamental. Vamos citar 2 exemplos. Oxford, a Universidade de Oxford, John Wycliffe. Wycliffe atacou as irregularidades do clero, a podridão do clero, contestou a supremacia papal, denunciou as superstições dentro da igreja, condenou o ensino da transubstanciação, reafirmou a autoridade suprema da palavra de Deus. Estava dentro da universidade. Vamos um outro exemplo. Praga, cidade de Praga. John Hus. John Hus também. Também John Hus negou a supremacia papal. Insistiu na autoridade da palavra de Deus. E só para citar mais um, destes que antecederam a reforma, Jerônimo Savonarola. Savonarola também condenou as imoralidades que estavam acontecendo dentro e fora da igreja. Por último, eu queria citar, não podia deixar de citar, o aparecimento da imprensa. Pela providência divina, obviamente, né? O surgimento da imprensa veio dar um gás, vamos dizer assim, muito grande para o movimento da reforma. Mas nisso tudo nós observamos o quê? A providência divina interferindo no curso da história e, sobretudo, no curso da história da igreja. Deus levanta servos dele determinados, convictos, dispostos, comprometidos com a palavra de Deus para trazer a igreja de volta às Escrituras Sagradas, palavra do Senhor. E quando, então, aconteceu a reforma do século XVI, os reformadores zelosos, preocupados com a igreja e com a importância da igreja se manter na palavra, voltar-se para a palavra, eles começaram a escrever documentos para auxiliar a igreja. Confissão de fé. Essa é a nossa, Confissão de Fé de Westminster. Mas muitos outros documentos foram escritos. Diversas confissões. Várias confissões. É claro que esta é a mais completa confissão de fé já escrita. Nenhuma supera essa aqui, a nossa.
Essa é a mais completa. Tanto que muitos que naquela época já tinham adotado outra confissão de fé, quando apareceu a de Westminster, eles abraçaram a de Westminster, a nossa confissão de fé. E por que eu falo isso, meus irmãos? Porque estava acontecendo, vamos dizer assim, um ressurgimento da igreja. Paulo disse: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados. E a igreja estava numa situação lastimável. E o Senhor Deus vamos dizer que oxigenou a sua igreja com a vida e com o sangue desses irmãos. Com sangue. Centenas deles pagaram com a própria vida para ver a igreja de novo seguindo e obedecendo a palavra do Senhor. Foi iniciativa de Deus. Ele vos deu vida. E foi iniciativa do Senhor Deus, providência de Deus, que fez com que estes homens, no século XVI, se levantassem prontos para pagar com a vida para a fidelidade às Escrituras Sagradas. Vamos aos versos 4 e 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Um ato de absoluta misericórdia de Deus. Além de ser uma iniciativa exclusiva do Senhor de dar vida, foi um ato de absoluta misericórdia do Senhor. O Deus que é soberano por amor, vem ao encontro dos escolhidos para redimi-los. Ele vem por causa do seu grande amor. E Paulo ainda diz assim: Ele nos colocou em lugar de honra e nos fez assentar num lugar de honra. Pecadores sem nenhum mérito, sem qualquer mérito, Ele trouxe e usou de misericórdia com eles. Graça abundante. Graça abundante. Pura graça do Senhor. Ninguém merecia nada. Por isso Paulo disse: por misericórdia. Sendo Ele rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Ele fez o que fez. Quero fazer uma segunda inserção aqui da história. Os irmãos sabem que, na época da Reforma Protestante, surgiram aqueles princípios já tão conhecidos, né? Sola gratia, e os outros 4, né? Sola Scriptura, sola fide, solus Christus, soli Deo glória. E aqui, já que eu fiz uma referência à confissão de fé, eu quero fazer também uma rápida consideração sobre um deles. Sola Scriptura, só a Bíblia. E dizer o seguinte, que hoje, perigosamente, astutamente, maliciosamente, existe uma corrente que insiste no sola Scriptura,
e defende o sola scriptura, mas abomina os documentos. Repudia os documentos. E eles dizem o seguinte: isso é coisa de homem. Eu sigo a Bíblia. Isso aí é coisa de homem, invenção do homem. A artimanha de Satanás, a astúcia do diabo. Mas eles não estão enfatizando só a Escritura? Não estão falando só a Bíblia, só a palavra de Deus? Que coisa, né? Sou até meio que, né, assim, importante, né? Só a Escritura. E sabe onde eles estão caindo e vão cair fatalmente? No liberalismo teológico. Com essa afirmação de sola escritura nessa visão, nessa perspectiva. Liberalismo teológico. Astúcia de Satanás. Seitas. Vão criar seitas em cima dessa ideia, desse raciocínio. Já surgiram várias seitas. O sujeito fala só a Escritura. E aí entra o quê? O individualismo, a interpretação dele. Ele interpreta a Bíblia assim, todos digam amém para isto. O outro também interpreta diferente e também todos digam amém para isto. Desculpa a expressão chula, feia. Um balaio de gato. Uma loucura. Uma insanidade. Os reformadores disseram só a Escritura? Sim, disseram sim. A Escritura Sagrada é a autoridade máxima. O juiz de qualquer controvérsia religiosa é o Espírito Santo falando através da palavra, através da Escritura. Mas nós, crentes reformados, nós não repudiamos os documentos. Pelo contrário, nós os examinamos, nós lemos e estudamos os documentos. E olha que esses documentos, séculos que eles estão nas nossas mãos. Agora, desculpa aqui a minha franqueza, não me refiro especialmente ou exclusivamente ou só à igreja de Caldas Novas. Quantos crentes da nossa igreja conhecem a confissão de fé? Leem a confissão de fé. Quando muito, leem a Bíblia. E já tá bom. Mas não sabe nada. Eles não têm condições de defender as doutrinas que a sua denominação e a sua igreja ensina, porque eles não conhecem. Paulo disse que foi por misericórdia. Graça de Deus. Ele, por sua misericórdia e seu grande amor, ressuscitou, trouxe vida. Agora nós sabemos, queridos, que o pavio da bomba para a reforma foi a doutrina da salvação, soteriologia. Esse foi o pavio da bomba. A igreja já tinha inventado um monte de bobagens, muitas bobagens. Mas a bobagem que mais agrediu a cabeça e a mente das pessoas, mais vilipendiou, desrespeitou, foi a doutrina da salvação. E especialmente a justificação pela fé. Porque a igreja passou a vender, comerciar. Fazer comércio da salvação.
E isso foi o que fez explodir o movimento. Os falsos ensinos da igreja romana já eram muitos, mas a doutrina da salvação agrediu. Aquele ensino da igreja agrediu, feriu a palavra do Senhor. E a ênfase daqueles homens reformadores foi salvação pela fé, não por obras. E Paulo diz aqui, por sua misericórdia, ele fez isto. Por sua graça, ele salvou. E isso não veio de nós, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas é pela graça, pela fé no Senhor. Infelizmente, queridos, o engano prevalece. Você sabe muito bem que tem muita gente aí que ainda acha que vai entrar no reino de Deus fazendo obras, praticando boas obras. Infelizmente, isso ainda prevalece. E eu penso, queridos, que uma das decisões mais sábias e mais acertadas que os reformadores tiveram, ou mais de uma, pelo menos duas, foi a Bíblia para todos. A igreja romana chamava para si a responsabilidade de interpretar e ensinar. O leigo, o crente, o fiel não precisava ler, a igreja dava pronto o que ela queria. Mas os reformadores disseram Bíblia para eles. Bíblia para eles lerem. A segunda decisão importante, juntamente com essa, foi o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, o crente podia ler a Bíblia, ele podia compartilhar a Bíblia, ele podia ensinar, ele podia repartir aquilo que ele aprendeu na Escritura Sagrada. E isto foi, sem dúvida nenhuma, algo importantíssimo. Houve uma recusa em aceitar a interpretação oficial da igreja, já que eles tinham percebido que havia grandes desvios doutrinários, sobretudo a soteriologia, a doutrina da salvação. Vamos ver os versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A dádiva mais preciosa, a salvação eterna. Para reforçar essa verdade evangélica, o apóstolo Paulo repete no texto, a salvação é dom de Deus, não se baseia em méritos humanos, não vem de vós, não de obras. Ou seja, ninguém tem motivos para se vangloriar. Seja qual for a razão, não há nenhum motivo possível para se vangloriar, porque a salvação é graça divina, misericórdia do Senhor. Os salvos, já salvos, estes sim, devem andar nas obras que Deus preparou de antemão para que eles andem nelas. Mas já salvos, obras previamente preparadas, não para que eles pudessem andar nelas, mas eles têm o dever de realizá-las.
Estas obras que o Senhor preparou são os salvos que podem fazer isto e podem praticá-las. Há pouco eu disse que o erro prevalece e algumas pessoas acreditam que ainda podem fazer alguma coisa para ganhar o reino de Deus. Uma aberração, uma heresia. Mas alguns chegam a acreditar que o sacramento pode fazer isto. Por exemplo, o sacramento do batismo. E isso é outro erro grave. É um erro acreditar que sacramentos podem salvar. Não salvam, não podem. Nem mesmo podem contribuir para a salvação do pecador. Isso não é ensino de Jesus Cristo. Não está na palavra de Deus. É verdade que o Senhor Jesus ordenou. A gente sabe disso, está lá no texto. Batizando-os. Sim, Jesus ordenou. Também a ceia, bebei, comei, ordenou. Mas os sacramentos não têm esse poder que algumas pessoas acham que têm de salvar. Ah, batizou, então está garantido. Que os irmãos sabem muito bem, e eu, com certo constrangimento, novamente cito a Igreja Romana. Constrangimento porque eu não vim aqui para falar de nenhuma denominação, nenhuma igreja, e muito menos de seitas. Mas a Igreja Romana ensina mais do que dois. Mais do que dois. Ou seja, já está fora mesmo da Escritura. Já está ensinando bobagem. Muito melhor do que eu, pode o reverendo Silas falar sobre o impasse que houve, mesmo entre os reformadores, a respeito da ceia do Senhor. Os luteranos e os calvinistas, se desentendendo sobre a ceia do Senhor. Todos eles haviam repudiado a transubstanciação, mas ainda havia uma diferença entre eles. E houve um certo esforço para chegar a um denominador comum entre calvinistas e luteranos. Mas nenhum deles ensinou que sacramento podia salvar. Nenhum ensinou isso. Todos eles sabiam o que significava o sacramento e a importância do sacramento. E pensando, queridos, nessa clareza do texto dizendo que o Senhor preparou obras para que nós andemos nelas, preparou de antemão, ou seja, os salvos, eles precisam fazer isto, eles têm o dever de fazer isto, porque o Senhor os salvou e já preparou essas obras para que eles andassem nelas. Para concluir aqui a minha palavra, eu queria, até por questão, eu acho que um pouco de justiça também, fazer menção, uma breve menção à monumental contribuição de João Calvino. E eu sei, os irmãos sabem também, que muitas pessoas se apressam para falar mal de Calvino, de João Calvino. E alguns falam coisas muito severas, muito sérias. E eu digo por que eles falam isto. Porque eles nada sabem de Calvino. Não conhecem nada de Calvino, de João Calvino. Por isso que eles falam. Vamos prestar contas a Deus por estar falando sem conhecimento. Calvino foi um grande pastor. Calvino tinha uma alma pastoral impressionante. Quando uma pessoa imagina que Calvino ficava num quarto fechado escrevendo a obra grandiosa, quantos comentários, quanta coisa ele escreveu, quer dizer que um cara estava amarrado dentro de um aposento. Não é verdade.
Calvino foi um grande pastor. Pastoreava as ovelhas. Fazia absoluta questão de estar com elas. Nos casamentos, nos sepultamentos, nos leitos de enfermidade, Calvino, pastor, estava lá. E quando não podia estar, realizava um ministério pastoral por carta, correspondendo, escrevia para a pessoa. Calvino, teólogo, me diz aí, quem surgiu depois de Calvino com a grandeza de Calvino? Me diz aí, quem? Não tem um. Não tem um. Depois de Calvino, nenhum. Nenhum. Foi tão feliz na teologia. Nós somos calvinistas, nós conhecemos a teologia, o ensino calvinista. Como teólogo, escreveu as Institutas. Com zelo pastoral também. Como teólogo, escreveu inúmeros comentários. Até hoje nós corremos atrás deles. Quando eu fui para o seminário, queridos, eu pensei assim, eu não posso estar aqui estudando sem conhecer, né, as obras de Calvino. Claro, fui atrás. Naquela época, as Institutas só existiam em espanhol. Não tem problema. Vamos ler. Os comentários eram poucos. Aí não tem problema, comprei todos os comentários de Calvino do Novo Testamento para ler, ainda que noutra língua. Até hoje, as pessoas correm atrás do que Calvino escreveu. As correspondências, nós temos registradas correspondências de Calvino. Calvino, incentivador do trabalho missionário. É outra mentira, outra bobagem que as pessoas falam, que Calvino não se importava com missões. Um absurdo. Um absurdo. Calvino tinha uma preocupação enorme com missões. Contribuiu diretamente com o envio de muitos missionários, inclusive para o Brasil. Não é verdade, reverendo Silas? Inclusive para o Brasil. Na época do descobrimento do Brasil, aqui no nosso país, recém-descoberto, chegaram missionários, pastores calvinistas, enviados por Calvino. E aconteceu uma coisa muito interessante na experiência de Calvino quanto a essa responsabilidade com missões. Nós estamos no mês de missões, é o mês de agosto, a gente fala muito, né, reflete muito sobre missões. Naquela época, na Europa, todos sabem disto, começou uma perseguição enorme, terrível aos protestantes na Europa. Mas é perseguição mesmo, sabe? Não é só uma simples hostilização, era perseguição mesmo. As pessoas corriam o risco de perder a vida. Ora, pessoas nessa situação, o que eles podem fazer? Fugir, cair fora, senão morreriam. E eles ficaram sabendo que Genebra era um lugar excelente.
Vamos para Genebra. Muitos deles deixaram seus países e foram refugiar-se em Genebra, onde estava Calvino. E o que Calvino fez? Preparou essas pessoas que chegaram lá. E essas pessoas, imaginem vocês, preparados por Calvino e os seus companheiros, posteriormente voltaram. Voltaram preparados para pregar. Ou seja, até indiretamente, Calvino deu uma contribuição fabulosa para missões, para o trabalho missionário. Portanto, queridos, muita gente fala de Calvino sem conhecer, inventam inverdades, inventam coisas que não são verdadeiras a respeito de João Calvino, porque não conhecem. E nós não poderíamos de forma alguma esquecer o papel de educador que foi Calvino. Criou até uma academia em Genebra, uma escola para preparar pessoas. Calvino tinha uma visão sobre a educação fabulosa. Vamos voltar ao verso 10. Obras que ele preparou para que nós andássemos nelas. Calvino fez isto. Simonton fez isto. Cumpriu a missão que Deus delegou a eles. O Evangelho do Senhor Jesus reconstrói o homem. Transforma o homem. O Evangelho do Senhor Jesus redime, resgata, faz ressurgir a vida. Por isso eu gosto de pensar na carta dos Efésios como a carta da reconstrução do homem. Ele vos deu vida e fez isso por misericórdia. E agora ele determina que nós obedeçamos a ele e façamos o que ele espera que nós realizemos. Vamos orar. Nosso Pai bendito, muito obrigado, Deus, mais uma vez, porque nós podemos estar aqui celebrando o 23º ano desta igreja. Que bênção, Senhor, que alegria nós podemos recordar tudo que o Senhor já fez, tem feito e com certeza ainda fará através desta igreja, Senhor. Abençoe, Pai, todos os irmãos. Abençoe, Deus, o pastor e o conselho da igreja, Senhor. E abençoe, Deus, de tal modo que a igreja realmente cumpra o propósito para o qual o Senhor a colocou aqui. Que todos nós possamos, ó Deus, proclamar Jesus, nosso Salvador. Proclamar a salvação eterna. Proclamar, ó Deus, a transformação que o Senhor faz, por misericórdia, na vida do pecador arrependido. Obrigado, Deus, nós agradecemos e suplicamos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor.